Graça e paz, irmãos. Irmãos, irmãs, corajosos que deixaram suas casas para estar conosco nessa quarta-feira fria, né? Fria, mas aquecida, porque onde há a presença de Deus, a presença do seu Espírito Santo, sempre há o aquecimento da nossa alma, do nosso coração. É bem interessante. Quando os discípulos de Emaús caminhavam com Jesus, né, indo embora tristes, e Jesus expunha a eles as Escrituras e eles diziam, lá na frente eles chegaram à conclusão, você não reparou que quando ele nos falava, o nosso coração aquecia? Então, onde há a presença de Deus, há o aquecimento, há crescimento, há possibilidades de nós sermos tratados, possibilidade de adoração e uma grande possibilidade de você ser cuidado por Deus. Às vezes nós perdemos essa percepção de culto. Culto que nós prestamos a Deus, na maioria das vezes, a adoração que nós dirigimos a Ele, ela volta até nós no sentido de benefícios, de bênção. E negar a Deus culto significa negar a si próprio as bênçãos de Deus. Porque, afinal de contas, quando nós cantamos e prestamos louvores a Ele, Ele já tem os seus anjos que, em perfeita harmonia e sintonia, o adoram. Não há nenhuma necessidade. É por isso que Ele diz, nada que vocês façam acrescenta ou diminui a minha glória, mas eu quero, diz o Senhor, que vocês se reúnam e busquem e me adorem, porque assim vocês abrem a possibilidade para vocês mesmos serem abençoados. Eu gosto muito desse aspecto do culto, porque isso quebra inclusive a ideia de sobreviver sem igreja. Igreja não é um opcional à fé. Igreja é um imperativo, é uma necessidade. Quando o sábio Senhor Deus, através de Jesus, instituiu a sua igreja, Ele sabia exatamente o que Ele estava nos propondo. Por isso, bem-aventurado és tu que estás aqui, mesmo aqueles que nos acompanham pela internet. E também desejamos toda a bênção de Deus àqueles que não puderam vir. Não julgamos absolutamente, mas o que eu quero me referir a você é isso. Esse é um momento terapêutico. Esse é um momento em que Deus trata as nossas emoções, o nosso psique, amplia a nossa percepção, a nossa visão de mundo e nos abençoa. Por isso, todos vocês são bem-vindos. Estamos caminhando aí algumas quartas-feiras, falando a respeito do discípulo ligado à raiz, que é o discípulo radical. A ideia de radical é raiz, né? Lá no latim. E a ideia é justamente eu e você conseguirmos desenvolver a nossa fé, a nossa vida cristã estabelecidas de uma maneira mais cristalina, o mais nítido e o mais aprofundado possível na raiz, que é a própria pessoa de Jesus. Por isso que ele diz, vocês são os ramos e eu sou a videira, mas não sou uma videira qualquer, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o viticultor e todo ramo que está enxertado em mim, essa dá frutos, frutifica, desenvolve, cresce, amadurece. Quarta-feira passada foi abordado sobre maturidade, já falamos sobre inconformismo. E hoje nós vamos pensar um pouco a respeito de simplicidade, um estilo de vida. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 24, é o nosso texto, é referência. Porém, nós vamos passear um pouco dentro da Escritura para nós entendermos a abrangência dessa proposta de simplicidade. Mateus 6, 19 a 24. Aliás, todo o Sermão do Monte, que vai de Mateus 5, 6, 7, concluindo lá no 8, né, encerrando no 7, entre o 8, nós encontramos todas as diretrizes, todas as instruções necessárias para nós construirmos as nossas vidas, estabelecermos a nossa perspectiva de mundo, e tanto de presente, tanto passado, presente e futuro, de acordo com aquilo que Jesus nos propõe. E aí ele vai definir
e tudo isso como sendo algo sólido, que vai nos estabelecer sobre uma base sólida, que é a rocha, né? Já abordamos sobre isso aqui. Mas em Mateus 6, nós vamos trabalhar, e a nossa proposta é simplicidade. Os discípulos, ou os cristãos, ou poderíamos dizer cristãos discípulos, porque somos cristãos, porque estamos em Cristo, e somos discípulos porque aprendemos com Cristo, somos alunos dele. Então somos cristãos e discípulos, seguidores, aprendizes, alunos, né? Então a proposta que Jesus nos faz, de simplicidade, tem todo um pano de fundo, no contexto de toda a Escritura, ou seja, vai do Gênesis ao Apocalipse. Não é uma ideia isolada, é uma proposta singular, porém profunda. E olha só, se nós não tivermos essa percepção, você vai adotar ou não, você vai assimilar ou não na sua vida aquilo que é proposto. Quanto mais profundo for o seu conceito a respeito de uma verdade bíblica, mais fácil se torna para você a aplicabilidade, ou seja, você aplicar. Quanto mais superficial for o seu conceito sobre uma verdade bíblica, mais fácil é de você renegar, colocar como sendo opcional. E aí, eu e você vamos vivendo de maneira negativa, vamos vivendo de fracasso em fracasso, de erros em erros, e de derrotas em derrotas. Então, eu gostaria muito que os irmãos entendessem a proposta de simplicidade como estilo de vida, mas, primeiramente, eu quero esclarecer o que é simplicidade. Eu vou ler o texto e depois eu vou fazer algumas colocações. Mateus 6, 19 a 24. Não acumulem para vocês tesouros na terra. E aí ele vai dar a justificativa, tá? Onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros noutra dimensão, noutra esfera, noutro patamar. Tesouros onde que é, queridos? Nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês, Igreja Batista, que ele estava dizendo para os discípulos, mas esse é um princípio transferível, transcultural, supracultural. Viaja um tempo, é um princípio que ele estabeleceu lá para os apóstolos, para os seus discípulos, seus seguidores, e também chegou até nós hoje, em pleno século 21, século monetário, século das finanças, da economia. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém, queridos? Simplicidade, um estilo de vida. Feche seus olhos, nós vamos orar, vamos pedir a Deus, porque é assim, para você entender. Não é uma questão de racionalidade. Nós podemos expor uma série de usar uma série de termos, uma série de palavras, mas se o Espírito de Deus não iluminar o teu coração, você sai daqui tão apegado, tão dependente da vida material e tão atribulado como você entrou. Então eu e você precisamos do discernimento do Espírito Santo. A vida cristã é assim, é pé no chão.
As emoções, elas fazem parte, mas elas não são fundamento. O fundamento é a consideração que nós fazemos através da mente, da iluminação do Espírito Santo e de uma predisposição de assimilar a verdade e sair daqui dizendo: Senhor, eu quero viver de forma diferente. É simples assim. Já que a nossa mensagem hoje é sobre simplicidade, eu quero usar uma linguagem bem simples em relação a vocês, tá? Então raciocine comigo, peça a Deus: Senhor, ilumina a minha mente e fala o meu coração para eu, de repente, mudar meu estilo de vida, porque eu estou sendo usurpado nas minhas emoções de tanta ansiedade pelo bem-estar e pelo conforto. E aí Deus pode vir na sua direção hoje e dizer: filha, para de correr atrás do vento, corra atrás da minha pessoa, estabeleça a minha pessoa. Vamos orar, queridos? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é eterna. Jesus esteve com os teus apóstolos lá no passado e os ensinou a como viver, como ter uma vida estável, uma vida abençoada, com base em fundamentos sólidos, rocha, que é a tua própria pessoa. Estamos agora em 2019, mas somos tão humanos como aquelas pessoas e desejamos ouvir a tua voz. Precisamos, Senhor, porque se naquela época a ansiedade já pontuava o coração daquelas pessoas a ponto de o Senhor as orientarem, nos dias atuais a ansiedade não pontua nossos corações e mente, tem destruído as nossas mentes, tem avassalado os nossos corações, tem desestabilizado a nossa própria existência. Por isso, nessa noite, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Espírito Santo, ilumina o teu povo, Senhor, porque se há alguém que foi separado pelo Senhor para indicar o caminho da qualidade de vida e da bênção, é este povo. Porém, nós, como teu povo, só o faremos se tivermos vida abundante, e a vida abundante existe na simplicidade do teu evangelho. É assim que nós queremos viver. Fala conosco nessa noite, quebra de nós a altivez, a arrogância, a jactância ou a prepotência, a autossuficiência. Dê a nós, capacita-nos a desenvolvermos um sentimento de altruísmo, de compaixão, de bondade, de amabilidade, e acima de tudo de dependência do Senhor. Gostaríamos de sair daqui nesta noite de forma diferente do que aqui entramos, mas para isso nós precisamos do agir, do falar, da transformação que vem pelo teu Espírito Santo. Oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, queridos. A simplicidade sempre acompanhou os projetos de Deus. Na revelação de Deus, quando você vai acompanhar as Escrituras, você vai descobrir que as coisas, as pessoas simples e as coisas simples, os utensílios simples, sempre foram usados por Deus no sentido dele estar transmitindo uma grande lição para toda a humanidade. E eu só sou pastor hoje porque eu creio nisso. Porque eu tenho vocação desde os 18 anos de idade, mas eu nunca me considerei digno de estar aqui, nem ao menos de pastorear o povo de Deus. E eu dizia para Deus: eu, Senhor, não. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo: eu abandonei a minha carreira médica, eu abandonei a minha vocação, eu abandonei o meu projeto para o exterior, eu abandonei uma série de coisas para ser ministro. E eu dizia: Senhor, eu não tenho nada o que abandonar, porque eu não sou nada. Nem ao menos o primeiro grau eu tinha. Tive que ir para o fundamental concluir. Nunca tive uma visão de mundo empobrecida, mas tinha grandes dificuldades em projetos que exigissem persistência. Então eu dizia para Deus: eu não, Senhor. Eu não sou digno. Nunca serei. E ao longo do tempo, Deus foi então nos mostrando que eu pego as coisas loucas, desprezíveis e significantes deste mundo e as faço ser, e pego as coisas altivas e soberbas deste mundo e as torno em nada. Jamais, amados, jamais passou pela minha mente a possibilidade, muito menos de ser pastor ou de ser pastor de uma igreja como a Igreja Batista Boas Novas. Por isso aqui toda a glória é dele, do soberano Rei Jesus, absolutamente. Absolutamente. Mas eu aprendi ao longo das Escrituras
no convívio com ela e no convívio com o próprio Deus, que o Deus eterno sempre faz questão, é uma marca dele, é um DNA dele, de usar pessoas insignificantes e coisas insignificantes para justamente estabelecer a unicidade, o fato de que Ele é Deus e as coisas só se movem, só acontecem por ação, intervenção e vontade exclusiva dEle. Por isso, nós podemos compreender que buscar uma vida simples, que vai muito além da esfera financeira, é uma prerrogativa que Deus estabelece para que nós, seres humanos, vocês, seres humanos, sejam crédulos ou incrédulos, possam ser estáveis, ter qualidade de vida, ter uma vida abençoada. Como que a gente sabe isso, passeando pelas Escrituras? Basta você olhar para Adão, aquele que veio do barro vermelho. Deus se comunicava com esse ser. Quantos outros seres superiores haviam? Mas Deus resolveu se comunicar com esse homem, feito de que material? Qual a matéria-prima? Pó. Mas aprove a Deus na viração do dia comunicar-se com Adão. E assim Deus começa mostrando para toda a humanidade: vocês querem se relacionar comigo? Desça da altivez do teu coração. Estabeleça simplicidade na tua alma, e eu serei entronizado como Deus. Porque enquanto o teu ego for a âncora ou fundamento da tua vida, você vai viver de derrota em derrota, de fracasso em fracasso. Porque eu sou Deus, não divido a minha glória com homem algum. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus já começa se relacionando com aquilo de insignificante que havia, que era a própria terra. Não haveria uma outra matéria-prima para que ele pudesse criar o homem? Sem dúvida alguma, ele não poderia ter criado o homem do ouro, da prata, do rubi, do titânio, quem sabe de matérias-primas mais duradouras, mais relevantes, mas no entanto, ele já começa estabelecendo quem ele é. Isso tudo, amados, é para apontar para mim e para você que o caminho para se conhecer a Deus, amar a Deus e se relacionar com Deus, Ele estabeleceu, e Ele diz, é o caminho da simplicidade. Sejam simples comigo. E a própria palavra simplicidade significa alguém descomplicado, alguém simples, singelo, alguém desprovido de interesses secundários, alguém extremamente transparente. Esse é o sentido da palavra simplicidade. Aí nós vamos caminhando, nós vamos encontrar um homem chamado Noé, que Deus diz, vi lá Noé, um homem íntegro, e eu vou usar ele, e vou mandar ele construir um Titanic. Não foi um Titanic, foi uma barcaça simples de madeira, porque nessa barcaça simples de madeira, eu vou preservar a humanidade. Mais uma vez você vê o dedo de Deus agindo na simplicidade de um homem que estava lá, triste e abatido no meio de uma civilização corrompida, mas ele tinha no seu coração uma integridade diferenciada. E aí Deus separa esse homem e fala com ele, manda ele construir um grande barco, porque através daquele barco, Deus não poderia construir uma espaçonave extraterrestre que chegasse fulminando com todos os seus combustíveis extraterrestre fazendo, poderia, mas não, ele quis. Noé, é o seguinte, meu amigo, comigo as coisas funcionam assim, vai lá e constrói um barquinho, pega um casalzinho de bicho, bota lá dentro, e aí você vai preservar a humanidade. Amados, não é à toa que a teologia liberal acha que o Gênesis é uma lenda, é mito, mas para nós é a verdade na simplicidade de um Deus simples que convida eu e você nessa noite a vivermos de maneira simples, sem ostentação. Não é simplismo, viu, queridos? Olha só, simplismo ou simplista é alguém ingênuo, tolo. Não é o nosso caso, não é a proposta divina. A proposta divina é você ser alguém inteligente, perspicaz,
que tem habilidades, que tem capacidade criativa, que tem iniciativa, que tem arrojo, que tem determinação, mas nada disso suplanta a serenidade e a simplicidade do teu coração em sempre dizer: tudo é para a glória do Deus Todo-Poderoso. Isso é fabuloso. Aí nós vamos para Abraão, um nômade. Sai da tua terra, Abraão, você está muito folgado aí, está tudo muito fácil. Sai da tua terra e eu vou te levar para um lugar, um deserto, simplesmente isso. Vou te levar para um deserto. Lá no deserto eu vou lapidar você. Vou tirar você da tua zona de conforto. Você vai viver debaixo aí, acompanhando de tenda em tenda, de local em local. E eu vou fazer a tua vida uma vida nômade, uma vida simples. E Abraão pega toda a sua família e parte para uma terra que ele nem sabia aonde que era. Mas foi pela fé. E aí ele se torna o pai da fé, aquele que creu e obedeceu, e se submeteu aos projetos simples do Deus Todo-Poderoso. Pega Moisés, o fujão. Não poderia Deus ter usado ele quando ele foi príncipe? Depois de ter vivido lá e conhecido toda a ciência e todo o conhecimento do Egito? Mas por que então Deus precisou levá-lo, Deus quis levá-lo para o deserto, pastorear ovelhas, aprender a viver com um cajado, que é um pedaço de pau, como diz lá na minha terra? Para nós é um cajado bonitinho, igual o nosso aqui, né? Todo redondinho. Não, é um pedaço de pau, com uma forquilha na ponta. Tá? Foi com aquilo que 40 anos Deus coloca ele lá e permite que ele vai cuidar de ovelhas. Sobe e desce montanhas. Né? E lá ele vai na simplicidade de uma vida desprovida de conforto e estabilidade. Ele vai experimentar o melhor de Deus. E aí Deus se apresenta a ele o quê? Numa árvore frondosa, magnífica, cheia de frutos, que chamava a atenção de todo mundo, num carvalho. Deus se apresenta a ele no arbusto, queridos. E significante, Deus mostrando: gente, meu povo, aprendam a se relacionar comigo na simplicidade da proposta do Evangelho, na simplicidade daquilo que eu estabeleci. Fala comigo, busquem a minha pessoa, creia que eu existo e sou o galardoador de todos aqueles que me amam e invocam o meu nome. Mas entendam, se alguém tem complicado a minha pessoa diante de você, eu quero mostrar a você nessa quarta-feira que eu caminho com a simplicidade, eu me revelei dentro da simplicidade, e eu espero que você estabeleça uma relação aberta, direta e objetiva e simples comigo. Fala, filho, que o pai ouve. Porque se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Na simplicidade de um relacionamento. Não há mais sacerdote, não há mais pastores, não há mais intermediários. É na simplicidade de um homem falar e Deus ouvir, uma mulher falar e Deus ouvir. Na simplicidade do relacionamento direto e objetivo. Vai para Davi. Queridos, a história de Davi é fantástica, onde a gente vê Deus agindo de uma maneira que você fala: uau, é fabuloso. Eu quando fui ler melhor, direitinho a história de Davi, e aí eu encontro Samuel entrando lá e: Jessé, manda teus filhos passarem aí diante de mim, passa o menino, traz lá o cara que tem pinta de rei, tem toda aquela postura de elegante, de saradão e tal. Não é esse, passa o outro, não é esse, passa o outro, não é esse, passa o outro, não é esse. Escuta aqui, Jessé, tu não tem mais nenhum filho aí não, homem? Tem um mirrado, que não serve para nada, a não ser cuidar das ovelhas, levar marmita para os seus irmãos, e ainda é ridicularizado, zombado, criticado pelos seus irmãos. É alguém insignificante. Bota o menino para entrar aí, rapaz. E quando Davi entra, o Espírito de Deus toca no coração de Samuel e diz: esse é o homem. Quem sabe Deus esteja passeando aqui hoje com o seu Espírito Santo como ele está, e dizendo: quero que você seja um homem segundo o meu coração, mas desça da tua arrogância,
deixa da tua prepotência e da tua religiosidade. Quero te tornar um homem e uma mulher espiritual, na simplicidade de uma vida que vive e me agrada e me louva. E aí quando Davi entra, Deus diz, esse é um homem, ele é ungido, e lá na frente nós encontramos Davi, usando aquilo que eu disse, o Deus que usa coisas simples e pessoas simples, porque é um Deus que aposta, promove e deseja ver em nós a simplicidade. Lá na frente nós encontramos Davi, com seus irmãos, diante do filisteu, e lá está o grande filisteu de quase mais de 3 metros de altura, ou quase 3 metros de altura. E aquele homem então afrontando os exércitos de Israel, e com que ferramenta, com que arma aquele menino Davi venceu aquele filisteu, amados? Com que arma, queridos? Uma metralhadora, um canhão a laser? Com que armas? O quê? Na simplicidade de uma funda, ou um estilingue, alguma correia, 2 correias com um pedacinho de couro na ponta. E o que Deus estava mostrando com isso? Mostrando para toda a humanidade que Ele é Deus. E Ele usa pessoas simples, de origem simples, usa também os nobres, viu, queridos? Porque não somos adeptos da teologia da libertação. Nós acreditamos que Deus é Deus dos ricos, dos pobres, dos negros, dos brancos, dos amarelos. Deus é Deus de toda a raça humana. E aí então, com uma simples funda, um objeto insignificante, um objeto que foi até mesmo ridicularizado pelo filisteu. Tu vens a mim, Davi, como se estivesse indo a um cão. Mas, no entanto, com 5 pedras, apenas uma, ele atinge a cabeça daquele gigante. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. E o que Ele convida eu e você nessa noite é que, como discípulos e cristãos, entendamos que a proposta de Deus passa pela simplicidade. Não complique Deus, porque Ele não é complicado, Ele é simples, Ele se auto-revelou a nós. Buscar-me-eis e vocês vão me encontrar, quando a vossa busca for na singeleza e na simplicidade do vosso coração. Eu me deixarei achar e vocês vão me encontrar. Eu serei o seu Deus e vocês experimentarão uma espiritualidade na vida de vocês, a qual vocês nunca experimentaram. Mas porque eu, Deus, coloco diante de vocês um alto e sublime caminho, simples, tão simples que até os loucos caminharão por ele, porque é eu que me revelarei a vocês. Quando saímos de Davi, podemos ir para Jesus para nós estarmos caminhando. Muitos de nós, quando chega a época do Natal, nós ficamos naquela ideia romântica de uma estrebaria bonitinha, arrumadinha, cheirosa, com um coxo e ali um capinzinho perfumado, né, pelos perfumes da Natura, quem sabe, ou de outra perfumaria, e aí você fica pensando como mamãe, né, e papai, você estaria ajeitando tudo ali, confortável, tal. Nada disso, amados. Ele foi para o estábulo dos animais. O Deus da simplicidade, que se revelou e se relacionou com Adão, se revelou e se relacionou com Moisés, com Abraão, com todos os patriarcas, né? Ele desce agora na simplicidade do seu ser. Ele esvazia-se de si mesmo e desce e nasce num coxo aonde os bois, as ovelhas e os animais comiam, amados. Não há romance ali. Aquele lugar não era bem cheiroso. Por mais que Maria fosse zelosa, mas ela estava dando à luz ali. Não havia tempo de arrumar a casa, não havia tempo de arrumar o estábulo, não havia tempo de arrumar nenhuma daquelas coisas, porque a hora do parto chegou, e ali nasce aquele que os anjos cantam, glórias, glórias a Deus das alturas,
porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio na simplicidade de uma manjedoura. E cá estamos nós no século 21, cheios de egos, cheios de prepotência e arrogância, cheios de reivindicações, cheios de receba, 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 como se tivéssemos algum direito de reivindicarmos o Rei da Glória. E o Rei da Glória está vindo na nossa direção, numa quarta-feira como essa, dizendo: humilha-te, filho, humilha-te, filha, busque a simplicidade na tua vida, seja íntegro nas tuas emoções, no que diz respeito ao teu ser, às tuas propostas. Seja forte, seja solidário, seja alguém que na simplicidade da tua vida se torna um instrumento da minha parte, porque eu nasci numa estrebaria e depois vou viver como um simples carpinteiro. Vou degustar uma tilápia à beira-mar. Vou andar pela terra e vou dizer a vocês que querem me seguir: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu, filho do homem, não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. A maior parte do meu tempo eu passarei no Monte das Oliveiras. Lá será o meu lugar de reclusão, onde passarei as noites, muitas noites orando, e ali estarei vivendo. Eu viverei e manifestarei não a simplicidade na teoria de um ensinamento ou de um ato institucionalizado, isolado na vida de alguém. Eu estabelecerei o princípio da vida, e o princípio da vida é: há um Deus simples, que convida os seus filhos e filhas a viverem na simplicidade do Evangelho. Porque saibam, irmãos, que Ele se fez pobre, para que através da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos, diz o apóstolo Paulo. Jesus e os seus discípulos. Muitos líderes dizem que, se estivesse no lugar de Jesus, jamais escolheria nenhum dos 12 que ele escolheu, porque nenhum deles tinha as devidas qualificações, mas ele veio exatamente como ele disse: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim restaurar e dar luz àqueles que vivem em trevas. Eu vim gerar segurança no coração teu, homem, teu irmão, no teu coração, minha irmã, gerar a estabilidade, a certeza de que tu és dele, de que tu és amado, de que tu tens a tua existência segura nas mãos do Cristo de Deus. Mas ele escolhe 12, um inseguro, um inconstante, um intempestivo, um duvidoso, um vacilão, um precipitado, homens que viviam à beira-mar, homens que viviam na simplicidade das suas vidas, homens que escandalizaram o mundo de então, porque diziam: de onde vem essa sabedoria? Como pode esses homens iletrados nos comunicarem essas verdades? Lá no livro de Atos. Mas homens que eram olhados como escória, indignos. Mas foram eles que Deus escolheu para construir a sua igreja, que chegou até hoje. E a pergunta que eu posso fazer nessa noite para mim e para você é: você se acha digno demais? Você acha que fez um favor a Deus vindo aqui na quarta-feira no frio? Você acha que é digno e merecedor de receber alguma coisa da parte de Deus por ter renunciado, quem sabe, o futebol da seleção brasileira para estar aqui nessa noite? Deus vem na minha e na sua direção e diz: não. Se tu achas e pensas assim, tu não me conheces, porque eu sou Deus. E não há um passo que é dado na minha direção que eu não abençoo aqueles que me buscam,
Porque todos aqueles que me procuram, acham. Todo aquele que bate, se abre. Todo aquele que procura, me encontra. Porque eu me deixarei encontrar. Então Jesus, a semelhança de toda a revelação de Deus que vem mostrando para nós esse princípio, um Deus que usa pessoas simples, como eu e você. E quem sabe nessa noite você diz assim: pastor, sempre me disseram que eu não sou ninguém, não vou a lugar nenhum. Deus diz: você é a melhor matéria-prima que eu quero usar, porque eu sou Deus e eu vou mudar a sua vida. Ou talvez você diga assim: pastor, eu tenho dificuldade de acreditar no meu valor, na minha capacidade, eu tenho dificuldade de seguir em frente nos meus projetos, eu me sinto muitas vezes fracassado ou fracassada, e isso tem gerado sentimento de culpa, tem pesado na minha alma, no meu coração. Deus vem na minha direção e diz: filho, o que você tem nas mãos? Os teus fracassos? Eles podem representar para mim 5 pães e 2 peixes. Coloco eles nas minhas mãos. E eu te farei viver horizontes transformadores. Abrirei os teus olhos e te farei enxergar um horizonte o qual você jamais imaginou. E posso te colocar em lugares altos e sublimes, para que lá você me glorifique. Porque é assim que eu fiz. Usei pessoas simples, usei coisas simples, mas as coloquei em lugares nobres e elevados. Agora, é claro, trazendo para os nossos dias e para o nosso texto, quais são os tesouros que você tem cultivado na sua vida? Porque para que tudo isso se torne realidade prática e cause transformação, tudo isso que eu descrevi para você, agora nós entramos no texto de Mateus 6, 19 a 24, onde Jesus vai nos dar o direcionamento, os cuidados que nós precisamos ter, principalmente no mundo capitalista. Não é um mundo agrícola, nós não dependemos do que plantamos, dependemos do money que movimentamos. E o nosso bolso é um dos lugares mais sensíveis. Porque tudo nessa terra, no presente momento, depende de capital, depende de money, de recurso. É uma questão de sobrevivência. Aí, por conta disso, eu e você estabelecemos a nossa felicidade, os nossos valores, a nossa perspectiva de mundo e de realização com base no money, no dinheiro, nos recursos. E aí o próprio Jesus agora vai nos ensinar que, olha, os parâmetros que devem pontuar ou marcar a sua vida, ou as determinações que devem dirigir, estabelecer aonde você quer chegar, de onde você saiu, onde você está, onde você quer chegar, não devem ser bens financeiros. Porque a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Essas são palavras de Jesus, quando ele estava falando a respeito disso. Só que no mundo capitalista, como o nosso, no mundo consumista, foi-nos impingido, foi-nos condicionado a ideia de que o homem só encontra estabilidade, não é nas coisas simples, é nas coisas arrojadas, é na sofisticação, é na ostentação, é nas idas e vindas que você vai ao shopping center, é aí que você encontra realização, é aí que você encontra a satisfação do poder da barganha, o poder da compra, nem que seja a compra compulsiva, mas contanto que eu exercite isso e dessa maneira então eu autentico a minha existência. Isso é praga, é remanescente do existencialismo, onde a confirmação, a satisfação da nossa vida é pelas aquisições materiais. Em meio a tudo isso que eu e você vivemos, Jesus vem na nossa direção para dizer: não. A proposta que eu tenho para vocês, a qual Deus vem propondo desde o Gênesis até o Apocalipse, é que você aprenda a viver de maneira simples. Pastor, viver de maneira simples é viver com nada, é não ter objetivo na vida? Não. Viver de maneira simples é saber que a sua vida, o seu sustento, pertence ao Deus Todo-Poderoso. Viver de maneira simples é entender que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça, nem uma folha de uma árvore se move sem o consentimento ou a consciência ou a autorização do Deus
Todo-Poderoso. Agora é claro, num contexto como o nosso, que nós estamos vivendo, e daqui para frente vai ser cada vez mais, a simplicidade se faz necessário. Hoje existe um movimento, hoje não, já há algum tempo, e se tornou até uma ideologia, é uma palavra meio diferente, ela chama minimalismo. Minimalismo, talvez vocês nunca tenham ouvido, mas alguns já ouviram falar sobre isso. É a ideia de se viver com o mínimo. Isso surgiu no ano 2000, se não me engano, um tal de Joshua e Ryan Nicodemus. Se você for lá no Netflix, você vai encontrar. É uma forma que eles encontraram de transmitir para as pessoas a ideia de que, olha, se você entender que você pode viver com o mínimo, você não vai ficar correndo atrás de acumular riqueza. É o mesmo princípio estabelecido por Jesus, só que Jesus estabelece numa conotação de valores espirituais, mas que vão ter reflexos diretos na sua vida emocional e psicológica. Por quê? Nós que atendemos pessoas, os pastores, nós recebemos inúmeras pessoas com uma gama, um percentual enorme de depressão por conta de ansiedade por conta de necessidades que não se sabe classificar como sendo necessária, urgente, importante ou supérfluo. Esses camaradas aqui desenvolver essa teoria. É claro que existem várias vertentes, na hora que você for ver lá, você vai encontrar. Existe uma vertente que trabalha na ideia de você viver do mínimo para economizar, para se tornar uma pessoa rica. Na proposta de Jesus é viver do mínimo para aprender a disciplinar o teu coração, para aprender a estabelecer os tesouros, os valores que fundamentam a tua existência, não nos bens adquiridos. Por isso que ele diz, não ajunteis. Ele não disse que não se deva ter tesouros, ter poupança, ter uma retaguarda, não. A ideia aqui é de não colocar o teu coração no acúmulo de riquezas, como quem achando que você vai ter para desfrutar aí durante longas datas e não vai ter desconforto nenhum. Não, queridos. A satisfação e a realização da alma humana está na simplicidade de um relacionamento com o Deus eterno. Bom, pastor, então eu vou me acomodar e vou esperar Jesus voltar e vou ficar igual os crentes de Tessalônicas, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, vamos comer, vamos nos encontrar e Jesus está às portas. Não, amados, não é uma vida simples, uma vida que adota a simplicidade como uma postura e um estilo de vida, não é uma vida descomprometida com a responsabilidade, com os compromissos, não. É uma vida que sabe posicionar os valores, e é isso que Jesus está ensinando quando ele fala, não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros nos céus, ou seja, nele, no eterno. Qual é a sua aspiração? Qual é o teu sonho, meu irmão? Qual é o teu sonho, minha irmã? Pastor, o meu sonho é uma casa própria. No dia que eu tiver uma casa própria, eu vou ser a pessoa mais realizada da face da terra. Pois eu vou dizer, Deus pode realizar o teu sonho. Ele pode te colocar dentro de uma casa própria. E você vai olhar para o teu coração, que achava que o possuir uma residência era o ápice da sua existência. Você vai chegar àquele local e logo o teu coração vai estar ansioso e inquieto. Sabe por quê? Porque não é uma casa própria que traz uma realização. Mas pastor, não é importante? Sim, amados, é importante. Porém, mais do que importante, é a sua percepção de mundo e o seu entendimento de que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Se nós aprendêssemos esse princípio de uma vida de simplicidade, nós seríamos muito mais satisfeitos, porque aí assimilaríamos aquilo que Paulo diz, irmãos, tendes o que comer, o que beber, o que vestir, deis-se por satisfeito. Mas hoje não. Hoje
nós temos uma grande necessidade de termos não apenas os pés forrados. Eu andei descalço durante muito tempo. Aliás, se tem algumas coisas que eu me identifico com Jesus. Por exemplo, Jesus andou de jumentinho, eu também andei. Eu ia para a escola de jumentinho. Eu estou com 60 anos, parece que foi no século 18, 19. Não, amado, foi agora, no século 19, século 20. Eu ia para a escola de jumentinho e caçoar, uma à direita e uma à esquerda, né? Caçoar com fruta, aqueles cestos balaios, e levava para a professora, tá? Mas não morri, estamos aqui. E sabe, amados, quando eu olho para o meu coração, eu digo: Senhor Deus, no dia que eu morrer, eu quero que coloque lá na minha lápide: jaz aqui um homem realizado. Pode não ter possuído grandes heranças, mas entendeu e aprendeu a se relacionar com um Deus simples, que usa pessoas simples, que fala com simplicidade, porque quando houve o fogo, ele não estava, quando houve o vento e o temporal, ele não estava, mas na simplicidade e na tranquilidade da brisa, diz o profeta, Deus falou e a sua voz se ouviu. Então, queridos, é tempo, mais do que nunca hoje, porque os filhos e filhas de Deus hoje precisam desfrutar saúde emocional e espiritual e física também, porque se assim não for, se nós não tivermos qualidade de vida, a nossa pregação será em vão. Porque como pode eu e você pregar um Deus da vida, um Deus que traz a realização, que perdoa pecados, que amplia o horizonte, um Deus que traz vida e vida em abundância, quando de repente você olha para dentro da sua alma e do seu coração e vê um poço de insatisfação, um abismo de medo e insegurança. Não, nós podemos resolver isso, é simples resolver isso. Lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Mas lancem, não como aquele menino que queria um monte de bolinha, e enfia a mão na garrafa e pega as bolinhas e prende, e depois não sai, porque o gargalo, a boca da garrafa, a mão dele não saía cheia de bolinhas. E aí o pai fala: filho, tira a mão. Não, eu quero todas as bolinhas. Filho, tira a mão. Não, pai, eu quero todas as bolinhas. Filho, tira a mão. Na hora que ele abre a mão, o pai despeja a garrafa com todas as bolinhas para que ele pudesse brincar. Muitas vezes nós estamos assim. Declaramos que cremos em Deus e cremos de fato, mas não entendemos e não nos relacionamos com Ele na simplicidade da proposta que Ele nos faz. E aí ficamos a nos tornar pessoas religiosas que vão e voltam dos templos e nenhuma mudança há na vida. Pessoas religiosas que cumprem regras e rituais e ortodoxias religiosas, mas não sabem viver a simplicidade de um relacionamento transparente com Deus que fala de maneira simples e transforma o nosso interior. Então, falando na questão de acúmulos de riquezas, de acúmulo de bens, ele vem na minha e na sua direção e diz: escuta aqui, meu filho, mulher, quantos sapatos você tem na sua casa? Ah, pastor, devo ter uma meia dúzia. Doa 4, fique com 2, e você vai começar a aprender a viver com menos, e aí você vai disciplinar o teu coração. Quantas vezes você come uma boa carne? Doe, compartilhe, tenha sentimentos altruístas. E vivendo dessa maneira simples, você vai descobrir que dá e ser-vos-á dado. Dá e ser-vos-á dado. Então a proposta do Evangelho, amados, não é opcional. O que eu estou falando para os irmãos, eu não estou negociando com os irmãos. Eu não estou fazendo uma proposta que você pode ou não escolher. A proposta de Deus é: coloco diante de vocês a morte ou a vida. Se me obedecerdes, entrareis na terra, possuireis, comereis o melhor. Se não obedecerdes, não ouvirdes a minha voz e tentar viver a sua espiritualidade, a sua moda, você será um fracasso. E aí,
você pode inclusive comprometer a tua geração. Então, no contexto atual, lidar com bens, lidar com as riquezas é muito importante, amados. Porque se você não souber administrar isso, você será administrado por ele. Quem ama o dinheiro jamais se fartará do dinheiro. Quem ama o sono jamais se fartará do sono. Quem ama a preguiça jamais se fartará da preguiça. Estará sempre acompanhado por ela. Olha para a formiga, no caso da preguiça, que trabalha no inverno, trabalha no verão, quer dizer, para no inverno ter o que comer. Então, a proposta das Escrituras, no que diz respeito à vida simples, nós encontramos em toda a Escritura, passando por Jesus, passando pelos seus apóstolos, passando pelo apóstolo Paulo, inclusive, tá? E chega até nós. Agora, é claro, você precisa fazer, agora fazendo uma aplicação para nós aqui, você precisa fazer uma autocompreensão. Quem é você? Você já se perguntou? Faça uma autoanálise de você. Quais são os valores que norteiam a sua vida? Não é a aparência que você gosta de demonstrar na igreja, de espiritualidade, porque o cristão é muito de gostar de demonstrar a sua espiritualidade pelos gestos, ou levantando as mãos quando canta, ou empunha a Bíblia do lado do coração. Não. Quem é você no recôndito, no silêncio da tua alma? Quais são os valores que norteiam a tua vida? Qual o grau de fé que você tem em relação a Deus? Qual o teu entusiasmo com Deus? Qual a tua afinidade com Ele? Você chama Ele de Abba, Pai, Papai, Papaizinho? Ou Ele é simplesmente o Deus Todo-Poderoso? Essa relação, esse relacionamento, na simplicidade desse relacionamento, vai proporcionar a você uma autocompreensão, tanto a seu respeito, como uma compreensão a respeito de Deus e dos seus propósitos. Contentamento, segundo, contentamento. No século de hoje, no século 21, o contentamento é algo escasso na vida das pessoas, porque nós somos impelidos a querer mais e mais. E tudo isso é contrário à proposta das Escrituras. Na simplicidade das Escrituras, essa ação de aquisição contínua é que tem gerado uma insatisfação tremenda. Então, qual o teu grau de contentamento? Você tem um carro 2018, mas eu não vejo a hora de comprar um 19 ou um 20. Né? Por quê? Porque o meu vizinho comprou, ou porque eu me sinto mais importante. Tudo bem, você pode até adquirir, mas a tua importância é Ele quem determina. O teu valor é exatamente no teu ser, na dignidade do teu ser, e não naquilo que você possui. Qual o grau de contentamento? É extremamente necessário se fazer esse tipo de avaliação. Uma autocompreensão de você mesmo. Não minta para mim. Na classe de adolescentes eu brinco com eles, né? E aí tem a hora do relatório. Tem a hora do relatório sobre estudou, não estudou, fez leitura diária, não fez leitura diária, presente, Bíblia e tal. E aí eu olho para ele e falo, não minta para mim. E eles ficam olhando com... Depois eu dou risada com ele, né? Eu brinco bastante com ele, né? Mas eu estou falando isso para você dizer, não minta para você mesmo. Não minta para você. Se você é egoísta, diga ao pai, eu sou egoísta. Eu gostaria de reter tudo, talvez é uma deficiência lá da minha infância, mas eu quero ter uma vida mais altruísta. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Se você é invejoso, crente invejoso, é lamentável, mas tem. E como tem? Inveja o outro que está no cargo de liderança. Inveja o outro que é o diretor na parte do ministério. Inveja o outro porque tem um carro melhor, ou porque chega... Irmãos, detectou na tua autoavaliação que tu não tem contentamento, que tu é um insatisfeito ou uma insatisfeita, na simplicidade do relacionamento com o Pai, você vai e diz, Senhor, me ajuda a mudar isso. Eu estou sendo sincero, porque o Senhor mesmo diz que um homem de caminhos encobertos diante de ti não prospera, e eu quero prosperar. Não quero aquele iate, aquela Ferrari que estão anunciando por aí, não estou preocupado com isso, porque eu tenho 2 pés, 2 pernas, eu posso caminhar, não há problema nenhum. Não é ostentação que satisfaz a minha vida,
mas é a direção do Senhor, a tua presença conosco. Prioridade de vida, qual é a tua prioridade de vida? Terceiro ponto. Dentro desse projeto, dessa proposta de uma vida simples, é preciso que você tenha uma prioridade. Qual é a tua prioridade? Se for qualquer outra coisa que não seja viver para a glória de Deus, você vai estar embaraçado. Porque Deus, o Espírito dele, tem ciúme. E ele não abre mão da nossa pessoa. Ele nos quer 100%, integralmente. É por isso que ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E fique tranquilo, fique tranquila, porque eu vou acrescentar as demais coisas, segundo a minha vontade. Não é segundo a tua necessidade, é segundo a minha vontade. Porque se for preciso, para tirar o melhor de você, eu levo você para o deserto. Se for preciso para tirar o melhor de você, eu levo você a situações extremas, porque o ouro é lapidado pelo fogo, o ferro é temperado pelo fogo. Então tudo isso faz parte do agir de Deus. Então, autocompreensão, um contentamento, uma prioridade de vida e, acima de tudo, você é ensinável. Ou você está aqui ouvindo e pouco acrescenta à sua vida tudo aquilo que você ouviu aqui. Você é ensinável, você é uma pessoa dócil. Porque quando somos ensináveis, nós recebemos da parte de Deus toda a instrução, porque Deus rejeita aos soberbos e arrogantes, mas Ele dá graças aos humildes e os quebrantados de coração. Simplicidade, queridos, é um estilo de vida. Jesus deixa claro aqui em Mateus, aliás, não só em Mateus 19 até o 24, mas até o 34, porque logo em seguida ele vai falar sobre as preocupações da vida. E se você acha que ansiedade é coisa do século 21, Jesus já falava sobre ansiedade, que não andeis ansiosos pelo que haver de comer, de beber e de vestir, ou seja, é um flagelo que acompanha e sempre acompanhará toda a humanidade. Mas nessa noite, Deus trouxe você aqui para dizer: filho, saia do flagelo e entre para o grupo dos homens e mulheres saudáveis, espiritualmente, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. É possível? Sim. Se não fosse possível, eu não estaria aqui. Se não fosse possível, a Bíblia de nada valeria. É possível, desde que você seja uma pessoa ensinável e entenda que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus usa pessoas simples, coisas simples para fazer grandes coisas, porque a glória de Deus, onde ela é manifesta, a vida, a alegria, a satisfação. E os lares dos filhos e filhas de Deus, as mentes, o local onde Deus é entronizado e adorado, hoje mais do que nunca, precisa ser reconsagrado ao Deus Todo-Poderoso. E nessa noite ele diz: filho, filha, meu adorador, minha adoradora, consagre a tua vida no meu altar, na simplicidade de um gesto, e eu vou abençoar a tua vida. Iluminarei os teus horizontes. Farei com que a luz que há em ti possa resplandecer, e assim você descobrirá e experimentará que na simplicidade da minha proposta há vida. Não apenas vida eterna, mas vida presente, vida abundante, vida que vale a pena ser vivida, vida que influencia, vida que abençoa aqueles que estão à nossa volta, principalmente os nossos filhos, que não suportam religiosidade, esperam ver em nós, pais e mães, espiritualidade, e assim nós estaremos perpetuando, na simplicidade da nossa convivência com eles, a graça e o amor do Deus Todo-Poderoso. Essa é a proposta dessa noite. Agora, talvez você esteve nos ouvindo nessa noite e tenha dito: pastor, nada do que foi dito aí tem sido uma realidade na minha vida. A minha vida tem sido pontuada por angústia, medo, insegurança, enfermidade, temor,
ansiedade e tantos sentimentos que têm invadido o meu coração e, acima de tudo, o sentimento de culpa, porque eu, como crente, digo, eu não posso sentir isso, eu não devo sentir isso, mas essa é a minha realidade. Por isso, nessa noite, Deus nos trouxe aqui para nos tratar. E o tratar de Deus, muitas vezes, tira algumas lascas que doem, mas é o tratar dele. Glórias a Deus, porque Ele nos trata com amor, com graça, com bondade e com simplicidade. Por isso eu gostaria de orar com você, que de repente não consegue desenvolver essa vida simples e se identificou com várias coisas que aqui foram ditas. E gostaria de ter uma vida mudada, transformada, ser uma pessoa diferente, uma pessoa simples na sua maneira de ser, desapegada das questões materiais, que vai colocar da agora para frente a sua perspectiva de mundo, de vida, no Deus eterno. Eu gostaria de orar com você.